O tema dessa mensagem é a continuação. Então é 2023, o ano do avivamento. E eu falei que Deus precisava iluminar a sua vida, a sua mente, para aquecer o seu coração, para viver o avivamento. Quero te dar uma dica muito importante. Separe livros ou separe coisas para você pesquisar sobre avivamento na sua vida. Você precisa não só ouvir a gente falar de avivamento. Procure conhecer o que mais é avivamento. Procure você. Vai lá no YouTube, compra livros, pega livros que falem sobre avivamento. Conheça as histórias de avivamentos que já aconteceram, porque lá na frente vão ter que lembrar da nossa história, do avivamento que vivemos hoje. Não, esse amém ficou muito ruim para viver. Não. Lá na frente, irmãos, vão contar a história. Um tempo atrás existia uma igreja lá em Macaé, a igreja Ceifa. No ano de 2023 eles viveram um avivamento. Agora melhorou, Jesus. Fala para quem do seu lado assim: vão contar a tua história, irmão. Se a gente conta a história dos outros, por que não vamos contar a história? Por que não vamos contar a nossa história? Então que Deus ilumine você, que esclareça o que é sobre avivamento. Então procure ler sobre avivamento, procure saber você mais, porque quando falarem com você sobre avivamento, você já está afiado. Amém? Falei que para viver avivamento você precisa subir de nível, né? Mudar de fase. E a continuação que nós lemos no finalzinho da mensagem, nós lemos sobre em Atos 1. Hoje nós vamos ler Atos 2, nós vamos ler bastante versículos. Então deixa eu acelerar. Abra sua Bíblia física. Nós estamos com esse propósito também nesse ano da igreja. Você trazer a sua Bíblia física. Não tem problema se um dia você esquecer. Mas nós vamos estar te lembrando aqui. Que você passe a voltar a manejar bem a palavra. Porque se eu pedir para você abrir em Abacuque, aí você vai penar para achar Abacuque, né? Se eu pedir para você abrir Sofonias, então se eu pedir para você abrir Macabeus, aí que você vai penar mesmo. Tem sim. Não tem ou não tem? Tem na Bíblia Católica, né? Vocês estão espertos. É que eu já falei isso aqui, né? Vocês estão ligados. Senão ia ter gente ali, Macabeus. Cadê Macabeus, pastor? Então, irmãos, traga a sua Bíblia física. Uma das coisas que vão ver em você, e vão ver que você carregando a Bíblia, vai dizer assim: é isso que é maravilhoso. Ali vai um crente. Porque está cheio de crente que não tem cara de crente. Está cheio de crente que está parecendo 007. Ninguém sabe quem é. E eu estou falando sério sobre isso. Você tem que ter cara de ovelha, irmão. Você tem que ter a cara de Jesus. Você é imagem e semelhança de Jesus. E mesmo que você não ande ali hoje com a Bíblia, as pessoas têm que olhar para você e falar assim: você é crente, não é? Por quê? Porque viram em você algo diferente. Mas sim, no exterior as coisas ajudam a caracterizar. Então tá cheio de gente que não sabe que você é crente, porque você tá doido que as pessoas não saibam que você é crente, irmão. Que loucura é essa? Você tá doido para estar nos lugares e falar assim: ninguém vai identificar que eu sou crente, porque eu não estou falando como crente. Olha que loucura, pastor. Como você disse, está descendo do céu isso aqui. Não tem nada escrito isso aqui, irmão. Tem gente que vai para o lugar, vai para as festas, vão para a balada, ou vai para o restaurante, não sabe que você é crente. Não consegue enxergar em você uma diferença. Por quê? Porque você não anda com roupa de crente, né? Isso aí já entra as mulheres, não tem jeito, né? Um monte de mulher que não anda como, você não sabe se é crente, né? Porque a Bela anda como assembleia ainda de vez em quando. Quando a Kellen chegou aqui, eu olhei para a Kellen e falei assim: rapaz, você é assembleando pé roxo. Lembra que eu falei isso contigo? Roupa de crente de assembleia.
Mas não estou falando de estereótipo, mas estou falando, tem que olhar para você e ver Jesus, irmão. Resplandecer Jesus. Você já pensou, você está num lugar e falar assim: rapaz, você é diferente. É igual aquela, diz que um pastor se desviou, não pode ser pastor, tem que ser, que o pastor estava lá na boate lá, e ele estava lá sentado no balcão, com um copinho não sei de que lá. Aí de repente apareceu uma irmã da igreja: pastor, o senhor aqui? Ele: meu Deus, e agora me acharam? Aí ele disse: vim aqui só para orar por você, irmã. Irmãos, que você viva um avivamento, que você experimente, que eu experimentei. Hoje eu aprendi, o meu testemunho é melhor do que o de vocês. Por que, pastor? Porque eu nasci no lar evangélico, nunca me desviei, nunca fui para o mundo, nunca usei nada, nunca. Por quê? Porque o testemunho que mais impacta é aquele que eu vim disso, fiz aquilo, fiz e Deus transformou. Aí um monte de gente vai: glória a Deus, Deus transformou a vida do irmão. Eu ficava assim: mas Senhor, e o meu testemunho? Eu não fiz nada disso, Senhor. E eu rebaixava o meu testemunho. Mas não, hoje eu aclamo o meu testemunho. Com 41 anos de idade, irmãos, nunca fiz mimimi na igreja, nunca me aborreci, mas nunca saí da igreja, nunca abandonei Jesus, nunca saí do barco. Então fala para quem está do seu lado assim: você nunca mais vai sair do barco. Vamos para a palavra. Atos 2, capítulo 1, vamos ler rapidamente Atos 2, 1 até o 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Diga: num só lugar. Viu? Na igreja Ceifa. E aí, a Dani está profetizando, irmão, porque nós já estamos fazendo a planta da nova igreja Ceifa aqui, que vai ocupar isso tudo aqui, irmão. Será a igreja mais bonita de Macaé, irmão. É sério mesmo. E aí, nós já estamos planejando a quantidade de cadeiras, para ter isso, para ter espaço para aquilo, para ter espaço para aquilo outro. Aqui nós mostramos aqui. Você tem que continuar sonhando comigo. E eu quero fazer como aconteceu com um pastor lá na Guatemala, pastor Cachiluna. Não sei quem já leu sobre o livro dele, sobre o Espírito Santo, maravilhoso, né, do Espírito Santo. E ele começou a igreja aonde, pastor? Nas casas, em casa. Ele começou a igreja na Guatemala, na casa, na garagem da casa dele. E aí foi crescendo. E eles construíram, Dani, uma igreja para 10 mil pessoas. Sabe com quem? Ele não contratou ninguém, foi tudo o povo da igreja. Ele falou assim: a igreja vai trabalhar, o povo vai trabalhar. As pessoas trabalharam na igreja. E nós vamos ver isso aqui, irmão. Você vai vir para cá ajudar a trabalhar. Virar concreto eu te ensino, que eu sou bom nisso. Mas ver subir nas colunas, ver as coisas acontecendo, né? A nossa igreja vai ser oval, igual parecendo o Maracanã. Eu spoiler já dei, que você já sabe que vai ser assim. Então estavam reunidos num só lugar, e de repente veio um som. Veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que aparecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes capacitava. O que o texto mostra aqui que eu separei para você? Te lembrando que lá na virada do ano eu te falei que esse grupo de pessoas, no dia lá de Pentecostes, era mais ou menos 120 pessoas. E é o que nós temos aqui um pouco a mais dentro da nossa igreja, membros da igreja. Então já é um número profético para nós. Pessoas que estavam reunidos num só lugar. Então havia um povo reunido. É o que fazemos aqui às quartas e domingos. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto
é a palavra de repente. O avivamento começa de repente. Eu já preguei, acho que eu tenho que pregar essa mensagem de novo. Eu já preguei sobre o de repente de Deus aqui. E eu me lembro que eu falava assim, que você fazer de repente. Estala o dedo, diga assim, de repente. Isso, vamos lá de novo, 1, 2, 3 e... Então, num piscar de dedos, ou num piscar de olhos, o avivamento vai chegar. É a palavra de Deus que está dizendo que nesse dia, Bela, foi de repente. Eles estavam se reunindo num lugar, como a gente tem feito aqui. E naquele dia, o Espírito Santo soprou naquele lugar e, de repente, desceu o avivamento. O Espírito Santo desceu. É assim que vai acontecer conosco, irmãos. Vai ser de repente. Vai ser, e eu disse, vai ser em todos nós. Não vai ser, nossa, agora eu olho, o avivamento chegou no pastor André. Não. O avivamento chegou na igreja Ceifa Macaé. Nós somos a igreja. Então, o avivamento ele não tem dia, não tem hora. O avivamento não é uma música que às vezes a gente canta aqui, vou cantar essa música e o avivamento vai derramar. Avivamento, irmãos, não é a gente esperar assim, hoje vai acontecer. Ele vai acontecer de repente. Pode ser hoje, pode ter sido no dia, lá no ano passado, quando Deus colocou no meu coração, dizendo: eu profetizo que chegou avivamento nessa igreja. Lembra que eu falei isso aqui? E nós aqui estamos nesse tema. Vários pastores deram título para o ano, irmãos. E mais uma vez o Senhor tem nos abençoado. E o tema que o Senhor colocou no meu coração entrou para todas as igrejas. Todas as igrejas estão pregando, vão falar sobre avivamento. Todas as igrejas Ceifas. Uma outra coisa que me chama a atenção no texto é, como eu já disse, um som como um vento. E esse som como um vento, eu disse, é o bater das asas dos anjos chegando naquele lugar. É os anjos vindo, irmãos. Eu imagino quando Deus quer derramar o avivamento, Ele fala assim: opa, tem algo diferente naquele lugar. Tem um povo reunido de uma forma diferente, e lá eu quero derramar algo diferente naquele povo. E Ele envia os seus anjos. Você sabe que está cheio de anjos nesse lugar aqui? Sabe por que está cheio de anjos? Que a Bíblia diz que os anjos acampam ao nosso. Irmão, tem anjo batendo cabeça aqui, irmão. Fosse no popular dizendo. Tem muito anjo nesse lugar. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar. Puxei lá no fundo. Não sei ou se o céu desceu de... Meu Deus, ó. Está. Você pode aplaudir em nome de Jesus ao Senhor. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse versículo, lemos que avivamento é avivamento também de fogo. Línguas repartidas de fogo. Fogo. Que pousaram sobre cada um deles. A gente não pode pensar que fogo, irmão, é às vezes como é que seria o fogo, né, numa pessoa? Talvez você possa pensar que é só um foguinho na cabeça lá, como é, né? Não, irmão, você vai pegar fogo da cabeça à planta dos pés. Você vai queimar no fogo do Espírito. E essa chama que acende dentro de você, irmãos,
é o que o Espírito Santo fez e aquilo que Ele vai fazer em nós. Outra coisa que me chama a atenção nesse versículo é que todos ficam cheios do Espírito Santo, como se estivessem embriagados. Disseram, lá em Atos 2, versículo 13, alguns todavia zombaram deles, dizendo: eles beberam vinho demais. É isso que vai acontecer conosco. Vão olhar para nós, acharmos que estamos embriagados, mas nós estaremos embriagados do Espírito Santo de Deus. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória sou. Derrama tua Shekinah, meu Deus, derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar. Sabe de quê? Tamanha vai ser o poder sobre. Ai, meu irmão, olha, me arrepiei todo aqui agora. Jesus. Aí foi como eu disse, olharão para você e vão dizer assim: ele cheio de Deus, ela cheia de Deus. Vão ver você se embriagando, nadando no Espírito, irmão. Não sei se você já ouviu falar da história do avivamento de George Whitefield. Alguém já ouviu falar? A história desse homem, George Whitefield. Ele é um homem também que abandonou tudo por causa do Evangelho. E a história vai narrar que ele pregava o Evangelho nas igrejas, mas ele saiu por um tempo para estudar, encontrou com os irmãos Wesley, estudaram juntos. Imagina, é muito fogo junto, né? É muita unção junto num lugar só. E aí ele volta para sua terra natal. E quando ele chega na sua terra natal, é aquilo que eu falei: quando você muda de fase, vão achar que você está muito doido, porque sobe de nível. E aí ele foi pregar numa igreja, ou na sua própria igreja. Ele disse num dia lá: os pastores dessa cidade precisam se converter outra vez. Pronto, comprou briga na cidade. Ninguém chamava o Whitefield mais para pregar. Ficou sem púlpito, ficou sem agenda. Aí o que ele fez? Baixou a cabeça, começou a chorar, resmungar. E agora? Sabe o que ele fez, Bela? Ele pegou a sua Bíblia. Oh, Bíblia física, glória a Deus. Pegou a sua Bíblia, Misael. Foi lá para as minas de carvões. Os caras que trabalhavam nas minas de carvão. Orlando, diz a história que ele pegou um banquinho, subiu, e os homens trabalhando nas minas de carvão, abriu a Bíblia, Bela, e começou a pregar o Evangelho, Rodolfo. No tempo de intervalo do almoço, os historiadores dizem que os carvoeiros saíam das minas para almoçar, vinham para fora e encontrava quem? Doido pregando o Evangelho. E era na faixa de 200 operários naquele lugar. E eles dizem que os caras saíram de lá pretos de carvão. E ele pregou o Evangelho. Começou a chegar a gente, ele pregando o Evangelho. E diz a história que de vez em quando começou a aparecer, Tamires, umas partes brancas naqueles rostos todo preto de carvão. Homens e homens começaram a chorar. E a presença, aí foi um avivamento que aconteceu naquele lugar. Em um ano, diga, em um ano,
Eram 12.000 almas naquele lugar. Diga assim, 12.000. Você acha que isso não vai acontecer com a gente, não? Nós vamos pregar o evangelho, irmãos, e as almas virão, os pecadores virão, se arrependerão e dirão: eu quero Jesus, eu quero conhecer. Talvez eles cantaram essa música lá, Jesus, começa a ter sede, começa a dizer: eu quero conhecer Jesus. Isso tem que arder dentro de você, conhecer Jesus. Em Toronto também aconteceu um outro avivamento, que foi um avivamento talvez estranho para alguns, que foi uma onda que o Espírito Santo levou para Toronto, no Canadá, que as pessoas dentro do culto começavam a sorrir. Eu sou meio assim. Às vezes na hora que eu estou chorando, eu não sei se eu estou chorando, se eu estou rindo. E tem hora que eu começo a sorrir, a rir. E aí virou, para algumas pessoas começaram a soar com: que loucura é essa? Um monte de gente rindo. Mas nós vamos saber, irmãos, o que é de Deus, o que não é de Deus. E a unção entrou, que a história diz que casamentos foram curados por causa do riso. Coisas foram esquecidas que o marido fez, que a mulher fez, porque eles entraram na unção do Espírito Santo e eles começaram a sorrir. A Bíblia diz que sorrir, o rosto, a pessoa que sorri, formoseia, né? Formoseia o rosto. Então dá um sorriso para quem está do seu lado. Dá um sorriso para ele aí. Isso, você fica mais bonito quando você sorri. No versículo 6, você está em Atos 2, versículo 6 diz: ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. E aí eu anotei isso aqui que eu falei na hora aqui no louvor. Ouviram um som. Sabe quem ouviu o som, gente? Não foi o povo que estava reunido. Ouviram o som em volta. A multidão, o povo que estava em volta, ouviram o som. Ficaram, ajuntou-se. Então está dizendo assim, ó, eles ouviram o som e ajuntou a multidão. Sabe como é que funciona isso? É quando a gente vai voltar a fazer o culto aqui na praça, aqui na rua, amém? Vão ouvir um barulho. E aí eu disse, avivamento tem que ter barulho. Quando ouvir o barulho do povo cantando, vai soprar o vento. Aí vamos começar, que barulho é esse? Eu me lembro do como é que chama ele? Do Aloísio Vinícius. O Aloísio morava aqui, uma rua depois aqui da igreja. Ele dizia que da casa dele, ele ouviu barulho. Aí eles mandavam mensagem: pastor, estou ouvindo um barulho da igreja cantando aqui de casa. Então, para juntar gente tem que ter barulho. Não tem que ter gritaria de confusão. Tem que ter barulho. Tem que ter cânticos. Tem que ter aleluia. Tem que ter glória a Deus. Você pode dizer um aleluia aí, você pode dizer um glória a Deus. Isso é barulho, irmão. Barulho que vem do céu, irmão. Barulho. Vão ouvir o barulho da igreja Safe e vão começar, estou ouvindo um barulho, deixa eu ir lá ver. É assim que eu fiz muitas vezes, irmãos. Eu e Leomir, quando lá na festa da Capil, eu e Leomir fissurado em som. A gente ouviu o barulho do som quando ia ter exposição. Eu vi aqui da minha casa. Aí o que a gente fazia? Ligava um para o outro, tá ouvindo? Ele mora na mesma rua que eu.
Foi, tô. Vão para lá? Vamos. E a gente partiu para lá para ver os caras passar som, irmão. Ver os caras ligando o som lá, os instrumentos, passando som, barulho. Eu ouvi da minha casa. Então eu saía da minha casa. Pega os profetas, você dá um glória a Deus ali. Vão ouvir um barulho na igreja Ceifa Macaé. E vão sair das suas casas. E vão vir ver o que está acontecendo. E quando chegarem aqui na igreja Ceifa, o que vai acontecer? Ficarão cheios do Espírito Santo. Então capítulo, a partir do versículo 14 diz: então Pedro, logo depois, olha o que acontece. Desceu o Espírito Santo, ouve o barulho, e logo depois, no versículo 14, Pedro começa a dizer: então Pedro se levantou com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão que estava lá fora. Homens da Judéia, de todos os que vieram em Jerusalém, dizem-me, explica-lhes isso. Vou te explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as suas filhas profetizarão. Quem tem filho aqui, diga assim: os meus filhos. Diga: profetizarão. Os jovens terão visões. Os jovens dessa igreja, diga assim: eu terei visões. Não fala jovem, fala: eu terei visões. Não é visão de coisa do demônio entrando na sua casa, não, irmão. De vez em quando me pastor, a luz piscou aqui, eu acho que é o demônio. Não, irmão. Visões do Espírito Santo darão aos jovens. Os velhos terão sonhos. Os de mais de idade, diga assim: eu sonharei. Isso. Que sonho? Os sonhos de Deus, irmãos. Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Hoje eu estou tão cantarolante. Os sonhos de Deus na minha vida. Os sonhos de Deus. O sonho de Deus para o milagre. O sonho de Deus vai se cumprir. É o tempo de Deus, né? Botei para o som. Então sonharão sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Diga assim: eu vou profetizar. Isso. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso, o dia do Senhor. Então, lá, antes que venha também o grande dia do Senhor, Ele vai derramar o Espírito Santo também sobre nós. No versículo 37, então, logo depois que Deus derrama, Pedro começa a pregar. Então olha para mim, você aqui, ó. Diga assim: o avivamento chegou em mim, e a partir de agora eu começo a pregar. Então vamos pregar, porque é logo. Versículo 37, vai para o seu versículo 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, que é a multidão que juntou, irmão. O barulho foi feito, a multidão se ajuntou lá, e Pedro fala assim: é tempo de falar, de pregar. Ele não perde a oportunidade. Então, ouvindo, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados,
e receberam o dom do Espírito Santo. Viu? Quando eu falei isso lá no nosso discipulado, quando que você recebe o dom do Espírito Santo? Quando você aceita Jesus. E todos receberam o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvam-se dessa geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Mas algo me chamou aqui a atenção. Se você esquecer tudo que eu falei, você precisa lembrar disso agora. Então fomos cheios, pregou o evangelho, e o que mais me chama a atenção é que eles ficaram, a Bíblia diz que eles ficaram com corações aflitos. E eles perguntaram para Pedro: o que faremos? Sabe, Jesus, levante sua mão assim para você dizer amém, para você crer nisso que eu vou falar aqui. Sabe o que vai acontecer? O que aconteceu nesses dias aqui? Nós não vamos ficar fazendo apelo. Aqui Pedro não faz apelo. Sabe o que vai acontecer? Os pecadores, aqueles que querem Jesus, vão vir, e eles vão ser tocados pelo Espírito Santo para dizer assim, ó, já entendeu? Aplauda ao Senhor. Pedro não faz apelo a eles, é eles que perguntam o que faremos. Sabe o que vai acontecer? Entrarão as pessoas que vão dizer assim: o que eu faço? Você vai dizer assim: arrepende do seu pecado. Arrependa. Eles vão pedir. Evangelista Samuel já pensou nisso? Não tem que às vezes fica assim: alguém aqui quer aceitar Jesus? E a gente aprendeu isso com o pai, né? A gente não fica aqui o tempo todo falando que você quer aceitar Jesus. A gente não vai ficar pedindo para você aceitar Jesus. Você vai pedir assim: como é que eu faço para aceitar Jesus? Vai mudar as coisas nesse lugar, irmão. E é assim que aconteceu no domingo passado. Acabamos o culto. Eu perguntei, que é de praxe dos pastores, né? Até a gente parar de perguntar, que aí vai acontecer o quê? Quando chegar alguém aqui na frente, eu vim aceitar esse Jesus. Aí eu perguntei quantos querem aceitar Jesus. Não houveram mãos que se levantaram. Aí o culto acabou. Ficamos aqui conversando, e logo dos jovens: pastor, vem cá, peraí, segura aí, pastor, vem cá. E aí no final do culto, 3 pessoas voltaram para Jesus. Aí me pergunta: pastor, eu quero voltar. E os nossos cultos serão assim. Talvez alguém vai falar para você: olha, como é que eu faço para aceitar? E a pessoa vai estar do seu lado te perguntando como é. Aí você vai ter que, irmão, crente avivado já vai ficar antenado. Senhor, tu sabes. Aí a pessoa vai olhar para você assim: como é que eu faço para aceitar esse Jesus? A Bíblia diz que eles que fizeram apelo para eles mesmos. Eu falei: como que eu faço para ter esse Jesus? Eles perguntaram: então o que faremos? E hoje, não sei se a gente tem aqui 120 pessoas, mas chegaremos fala assim, de repente, pensa aí, recebemos o Espírito, Elisa, o Espírito Santo desceu, éramos 120 pessoas, pregaremos o evangelho, no final do culto seremos quantos? 3.000 almas. Não, você não entendeu, não, irmão. Num piscar de olhos chegaremos às 3.000 almas nesse lugar.
E não vai ter força mais não. Não vai ter força mais não. Você quer aceitar Jesus? Aí eu falo, vou te dar a última oportunidade. Não vai ter força mais não. Vai ter sim, pastor, eu quero. Eu quero esse Jesus. Amém? Então, como chegar aos 3.000? Como faz para chegar aos 3.000? Fácil. Como? Traz o Espírito Santo para dentro da casa. Você vem de casa, irmão, já cheio de Deus. Você tem que parar de ser o crente sanguessuga. Como é que é isso, pastor, crente sanguessuga? Só vem para a igreja para sugar alguma coisa de Deus. Não, você vai passar a vir a dar. A Dani falou que sobre dar, você vai dar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. E você também vai dar como? Senhor, você vai começar. Não sei quantos aqui estão fazendo como alguns que estão em pé, já orando, falando assim, ó, Senhor, hoje pode ser o dia de salvação. Será que você está orando, dizendo assim, Senhor, hoje pode ser um dia de salvação nesse lugar? Será que você pode estar falando assim, enquanto o pastor está pregando, Senhor, vai amolecendo os corações aqui para almas se converterem ao Senhor. Então como é que faz para ter? Traz o Espírito Santo para dentro da casa, traz o fogo, que o derramamento foi derramamento de fogo, traz o vinho, que o vinho traz a alegria, e os pecadores virão, as pessoas virão. É assim que vai acontecer. E eu quero te dizer algo nessa noite. Será que você consegue sonhar isso comigo? Será que nós aqui, você consegue sonhar esse sonho? Será que você consegue falar assim, pastor, eu vou sonhar contigo isso aí, ó. Vai acontecer isso aí, pastor. Eu consigo enxergar, eu quero enxergar, encher o teu coração de sonho, irmão. Você pode começar a imaginar isso acontecendo. Será que você pode começar a orar dizendo, Senhor, nós queremos ver isso que está sendo profetizado nesse lugar. Bill Johnson disse, você deve para Deus um sonho. Como você deve para Deus um sonho? E é verdade, irmão. Deus só vai se manifestar aonde há sonhos. O meio a qual Deus vai operar, trazendo o seu avivamento para nós, é a medida que você sonha com o avivamento. Então a partir de hoje você tem que sonhar com o avivamento. A partir de hoje você tem que viver o avivamento. A partir de hoje você tem que respirar avivamento. Amanhã quando você acordar, antes de dormir, Senhor, eu já estou vendo as almas se chegando. Amanhã você vai acordar, Senhor, eu estou sonhando com o pastor. Nós veremos o avivamento nesse lugar, irmãos. Será que você pode sonhar isso comigo, irmão? Esse avivamento não é um sonho que inventamos, mas é uma promessa que está na palavra de Deus. Não tem algo que inventamos. O pastor, a gente tem orado pelas 3.000 almas que virão para esse lugar. Que agora não é 3, agora é 5, né? É 5, Paula? Né? Que foi para 5.000 almas nesse lugar. Aí tem uns que falam assim, o pastor é doido, já contei que falaram isso para mim. Irmão, se eu parar de sonhar, irmão, se você parar de sonhar, você pode morrer, é para morrer. Não quero sonhar mais não, morre, irmão. Quando você morre, você não tem dívida, você não tem boleto para pagar, você não tem que ficar no meio de gente chata, você, né? Fulano é enjoado, meu primo é chato, minha tia, meu avô. Só pedir para morrer, irmão. Versículo 42, vamos ler o versículo 42 de Atos 2. Então, o que lemos antes foi a experiência deixa eu ver aqui que eu só não tenho errado. Aqui vamos ler a experiência da igreja. Eles se dedicaram ao ensino
ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e a partir do pão e as orações. Isso é a experiência da igreja, essa é a nossa experiência. Como que a gente vai ter que fazer a partir de hoje? Entrar no ensino, o start, a imersão, 9 horas da manhã no domingo que vem, com a pastora Paula. Nós, aí tá vendo? Comigo não faz Aí nós vamos ter, amados, que começar a acostumar com a comunhão. É o que? Tá junto. Vai ter negócio na igreja, eu vou. Vai ter almoço, eu vou lá. Vai ter pintar a igreja. Aí vai tô lá. Então, comunhão, vai ter oração, vou estar. Então, eles estavam juntos ao partir do pão e nas orações. Todos eles estavam cheios de temor. Nós, a igreja, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Feitos por quem? Então por nós. O Espírito Santo vai fazer através de nós. Amém? Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O que a gente precisa ter em comum nessa igreja nesse ano? Avivamento, treinamento e avivamento. Treinamento e avivamento. Treinamento e avivamento. Treinamento e avivamento. Tudo em comum. Eu disse, não tem mais nada vai ser importante do que treinamento e avivamento. Gostou delas? Estavam todos em comum, num só pensamento, numa só visão, num só sonho. Aí olha o que eles fizeram. Aí eu quero ver alguns da igreja vender as suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. O que você vai abrir mão para as coisas do Senhor? O que você vai abrir mão para o reino, irmão? Eu achei lindo a Dani falar que eu não sabia que ela dava dízimo de tantas coisas assim, até das férias. Se é de 20 dias de férias, ela fala 2 dias, e você me fez me lembrar. E você ajudou a pintar o quê? Foi isso aqui? No dia que pintamos aqui, ela veio com o Vinícius, ela pintou, ela subiu, eu quero pintar. Não foi, tinha gente aqui, mas ela falou assim, eu quero doar, eu quero fazer. Ela subiu e pintou. Não sei se veio com um macacão, com EPI, não veio? Senão fica de olho, né? Então o que você vai abrir mão, irmãos? Para falar de Jesus. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio, no templo. Partiam pão em casa. Partiam o pão nas suas casas. Juntos participavam das refeições. Irmão, a gente vai ter que comer muito junto. Pode me chamar para almoçar na sua casa, jantar. Porque a gente conversa, fala de Deus, fala da igreja, entendeu? Reunimos juntos. Então, partiam-se as refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A gente vai ser o povo mais simpático dessa terra. Que vão entrar aqui igual... Irmão, a pandemia trouxe um problema na nossa igreja. Um pouco da simpatia da igreja Ceifa foi por causa da pandemia. Você não podia dar um abraço. Você não podia... Você não sabia se você podia apertar a mão. Tinha gente que você queria... Eu estava doido para dar um abraço e a pessoa estava com medo do Covid. Meu Deus, eu tenho que respeitar a pessoa. Nós vamos começar a abraçar, irmão. Eu já falei para a Tuane, se ela sair daqui sem me abraçar, eu bato nela. Aí outro dia veio, pastor, eu vou aí, porque senão você me bate. Abraçar, irmão, simpatia. Você tem que ser simpático, querer ficar perto de você, andar com você, pra praia com você. E o luau que eu quero ver. Irmão. Juntos, uma alegria. Então essa simpatia precisa voltar. A Bíblia diz que o povo achava eles ficaram simpáticos. E o povo acha que povo simpático é esse? Diferente. E o Senhor lhes acrescentava. Aí o que acontece? Você é simpático e participa e faz tudo isso aqui. Repartir o pão, estar junto, abandonar algumas coisas para o Senhor, abrir mão disso, abrir mão daquilo. E o Senhor vai fazer o quê? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Entendeu? Fala para o seu irmão, você entendeu o que é que desenha?
E eu termino aqui, a banda pode subir. Pastor, a pergunta que talvez alguém possa estar fazendo aqui: pastor, o que aconteceu em Atos 2 pode acontecer de novo? Você pode ficar de pé também comigo. Pastor, será que esse avivamento, que algo só então daquele tempo passou, será que pode acontecer de novo o que aconteceu? Talvez você se perguntou isso. Eu não sei, pastor, se realmente Deus vai fazer isso. Tem alguém às vezes pensando que é assim? Eu não sei, pastor. E às vezes a gente pega, às vezes, talvez os mais antigos, fala assim, às vezes, quanto tempo vocês estão esperando isso? Nós vamos esperar o tempo que for, porque não é o meu tempo, é o tempo de Deus. É no tempo dele, é ele que faz, não sou eu que faço. Então será que tem como acontecer isso de novo, pastor? Então vamos ler Lucas 11, versículo 9. O que é que diz para nós? Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem quer pedir para o avivamento aqui? Diga assim, Senhor, eu quero avivamento. Diga assim, eu quero avivamento. Todo aquele que pede, recebe. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Qual pai dentre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, no lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais ao Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, será que tem como viver Atos 2 de novo? Quantos creem nisso? Agora uma frase que eu achei muito interessante. São as contrações que geram o nascer do bebê, ou é o bebê que gera as contrações? Digam aí. E aí? Vou repetir. São as contrações que geram o bebê, ou que faz o bebê nascer, ou é o bebê que gera as contrações? Tá? Não. É o bebê que gera as contrações. Agora eu vou te explicar no profético. Pastorzão entendeu. Por que, pastor? Porque chegou a hora. Diga assim, chegou a hora. Diga aí, chegou a hora. Chegou o tempo. É tempo de ter contrações, irmão. Meu Deus, me arrepiei de novo. É tempo de engravidarmos do avivamento. Aí eu vou te explicar no profético para a gente finalizar. São as orações que vão gerar o avivamento, ou é o avivamento que vão gerar as orações? Já expliquei no outro. São as orações que vão gerar o avivamento, ou é o avivamento que vão gerar as orações? Meu pastor já disse. Diga, pastor, chegou? O avivamento chegou, então está na hora de orar.
O avivamento já chegou. Então o que vamos fazer? Trazer as Nós vamos começar a ter contrações, irmãos. Vamos ser como as mulheres grávidas, que com o bebê dentro do ventre, ele começa a dizer: está na hora. E aí as orações serão as contrações, porque o avivamento chegou.